Abra sua Bíblia comigo, querido, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Vamos ler a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, verso de número 16. Êxodo capítulo 20, verso de número 16. Preste atenção em mim aqui, antes de eu ler o texto e de eu iniciar a ministração dessa palavra. Todos os anos, há muito tempo eu faço isso aqui nessa igreja. Quando chega o mês de janeiro, as minhas pregações apontam para o ano todo. Eu falei no primeiro domingo sobre amigos, um assunto sério. Está lá no YouTube, você pode assistir. Preste atenção, você que é da igreja, que eu mando para você essas mensagens. Não é só para você ver de novo, é para você compartilhar com seus contatos, para evangelizá-los. No segundo domingo, eu falei aqui, o tema foi: o que fazer quando a alegria está indo embora do casamento? O que você tem que fazer quando a alegria está indo embora do casamento? No primeiro domingo eu falei sobre amigos, uma coisa que você tem que tomar cuidado o ano todo, a vida toda. No segundo domingo eu falei sobre casamento, algo que você e eu precisamos vigiar, pagiar, colocar os olhos com cuidado o tempo todo. No terceiro domingo foi assunto da minha pregação, domingo passado, foi sementes para uma vida financeira próspera. Se você quer de fato nesse ano e nos próximos que virão, Deus te permitindo, ter uma vida financeira próspera, então você precisa aprender a lançar sementes no reino de Deus. Está lá no YouTube, se você não viu, assista, vai ser um divisor de águas na sua vida. E hoje eu quero falar de um assunto desafiador, tão sério, mas tão sério à luz do Evangelho, que foi incluído nos 10 mandamentos. Você e eu sabemos que os 10 mandamentos foi a primeira tábua de lei recebida pelo povo de Deus. E Deus estava tão preocupado com alguns aspectos da nossa vida, que Ele colocou o 9º mandamento aí, que está diante de você. Hoje eu quero falar para você sobre sinceridade nas palavras. Cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua palavra, cuidado com o que você diz, com o que você fala. O 9º mandamento, ele trata sobre a língua do homem e da mulher. E você e eu precisamos, durante toda a nossa existência, tomar muito cuidado com a nossa língua, com as nossas palavras, com aquilo que falamos, com aquilo que nós liberamos sobre a vida dos outros, quer na presença deles ou não. Então, vamos à palavra de Deus e vamos aprender a lição que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Êxodo 20, verso 16, diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Novamente, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Nós vamos orar, mesmo você assentado, feche seus olhos. Pai, nós queremos aqui nesse momento te agradecer pelo teu cuidado, pela tua palavra que chega até aos nossos corações nessa hora. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nesse momento possa trazer para todos nós, ó Deus, uma sensibilidade à tua voz. Possa o Senhor promover uma transformação na nossa vida, a partir do conhecimento, do entendimento da Tua Palavra, para que nós possamos ser homens e mulheres transformados, semelhantes no nosso caráter ao Senhor Jesus. Nós oramos pedindo que o Senhor nesta noite possa sacudir o nosso coração, despertar a nossa mente e o nosso ser para uma mudança que venha promover a glória do nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse negócio de palavras, de língua, de sinceridade, sempre foi um assunto com o qual o Senhor se preocupou. Preocupou tanto que
Inclusive, o Senhor, quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor escreveu, porque a primeira tábua da lei, ela não foi escrita por nenhum homem, ela foi escrita pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus no Monte Sinai. Então, no 9º mandamento, o Senhor coloca assim para mim e para você, que nós não podemos, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O problema é que as pessoas, quando leem esse texto, elas estão pensando em testemunho mesmo. Elas estão pensando num tribunal de justiça, onde as pessoas são chamadas, e aí o outro vai lá e dá um testemunho falso, não é? Elas só pensam nisso, mas aqui o texto não fala apenas desse tipo de testemunho. O texto está pensando em todo o nosso relacionamento. Ele está se referindo a toda a nossa comunicação, e deste mandamento ele trata exatamente da linguagem, porque a linguagem, ela é a ponte entre o homem e o seu próximo. A língua é o nosso instrumento que articula as palavras. No início, a língua foi feita um órgão para o louvor de Deus. Ela foi criada para que você e eu pudéssemos não apenas nos comunicar, mas também adorar ao Senhor. Mas com o advento do pecado, a nossa língua, ela se tornou um instrumento de injustiça. Depois que o pecado entrou na vida humana, depois que o pecado se estabeleceu no coração do homem e da mulher, a nossa língua, ela já não é mais só um instrumento para adoração, para glorificar o nome de Deus. Ela não é só mais um instrumento de comunicação, ela se tornou também um instrumento, infelizmente, muitas vezes mal administrado por mim e por você, aonde nós ferimos, machucamos, debilitamos e atacamos as pessoas. O assunto é tão sério que Deus então instituiu entre os 10 mandamentos o 9º, dizendo que você e eu não podemos dar falso testemunho. Esse mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Esse mandamento, ele prende a língua ao seu devido comportamento, e Deus colocou, além do 9º mandamento, aqui para cercar a língua, o Senhor colocou 2 cercas naturais para prender a nossa língua, para que nós pudéssemos controlá-la melhor. Deus colocou a primeira cerca, é os dentes, e o segundo é os lábios, para que a gente pudesse então tomar cuidado, antes de abrir a nossa boca, isso para evitar que a nossa língua fosse usada para o mal. Quando você começa a ler os 10 mandamentos, você começa a observar algumas coisas. O 3º mandamento, por exemplo, ele proíbe a injúria contra Deus, quando ele diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Já o 9º mandamento, ele proíbe a injúria contra o próximo. Não é contra Deus, é contra o próximo. O 4º mandamento, ele diz assim: honra teu pai e tua mãe. E por que ele coloca isso? Porque o 4º mandamento, ele vem para proteger o direito de autoridade. A autoridade dentro de casa é pai e mãe. A autoridade dentro de casa não é filho, não é criança, como muita gente está fazendo ou permitindo que filho governe a casa, que filho esbofeteie pai e mãe dentro de casa. A autoridade, ela é protegida pelo 4º mandamento. Filho tem que honrar pai e mãe, não é atropelá-los. O 6º mandamento, quando você o vê, ele diz assim: não dirás falso testemunho. Esse mandamento, ele protege o direito do nome. E aqui é outro assunto que eu posso pregar mais adiante. Ele protege outro tipo de direito na minha e na sua vida. Falar mal do próximo é pior do que você falsificar uma nota de dinheiro ou uma moeda, porque a nota, querido, ou a moeda falsa que circula no comércio, elas podem ser apreendidas e elas podem ser destruídas, mas a palavra que você libera, a palavra que você solta, ela jamais poderá ser reavida. Sem exagerar nem um pouquinho, queridos, nós podemos dizer que nos dias de hoje, uma das necessidades mais primordiais das pessoas está exatamente em cuidar daquilo que elas falam. Hoje nós vivemos numa sociedade onde a fofoca, onde falar da vida dos outros, onde
contar os casos da vida dos outros. É impressionante, as pessoas se assentam em casa, quando elas vão conversar, elas não têm assunto, o assunto dela é falar da vida dos outros. Você viu a fulana? Eu estou falando de dentro de casa, família. Você viu a fulana? Você não tem assunto para conversar não, a conversa é os outros. Aí vai fazer uma visita, né? E aí o que vai conversar? Em vez de conversar sobre coisas amenas, não é? Sobre o time do Flamengo, que a gente espera que esse ano não fique só nas promessas, não é verdade, Alexandre? Então, de conversar aí sobre o Galo, vamos ver se o Galo vinga, né? E tem muito cruzeirense torcendo para ele ser depenado esse ano, né? Conversar conversas amenas, brincar, não é? Contar, não, mas que comida gostosa que você fez, que café gostoso. Não, vamos falar da vida dos outros. É impressionante como as pessoas adquiriram o péssimo hábito e a prática do pecado de quebrar o 9º mandamento, falar falso da vida dos outros. O Senhor Jesus sabia muito bem desse problema, e por isso mesmo, Ele disse lá em Mateus 12:37 o seguinte, algo severo que você e eu temos que tomar cuidado. E o que é que Jesus disse lá em Mateus 12:37? Ele disse assim, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Não pensa você, e não pense eu ou qualquer pessoa que seja, que quando a gente começa a falar da vida dos outros, e não tem coragem de falar com quem deveria falar, que a gente vai escapulir da disciplina de Deus. Não vai. Você está quebrando o 9º mandamento. Se eu abro a minha boca para falar mal de alguém, não tenho coragem de falar com ela, não se iluda, pode ser pastor, ovelha, gado, boi, cabrito, bezerro, vai tomar varada do céu. Ninguém vai escapulir, quem disse isso aqui foi Jesus. Pelas tuas palavras você será justificado, ou por elas será condenado. O 9º mandamento proíbe algumas coisas que eu quero compartilhar com você, para que você e eu possamos tomar cuidado. Você quer ter uma vida bem sucedida? Você quer ter uma vida feliz? Tome cuidado com o que você fala. Com o que você fala com a sua mulher, com o que você fala com o seu marido, com o que você fala com o seu filho, com a sua filha, com o que você fala lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua escola, na faculdade. Porque quando a gente fala da língua, da fala, da comunicação, muitas pessoas estão pensando, pastor, estou pensando em fofoca. Não estou pensando só em fofoca não. Tem muito marido que fica nervoso dentro de casa e chama a mulher dele de, mas você, antigamente o nome era diferente, mas você é uma bruaca. Eu nem sei o que é uma bruaca, gente. Alguém tem que pesquisar o dicionário aí, os professores aí, os acadêmicos me ajudem. Eu não fui no dicionário para ver o que é uma bruaca. Eu queria saber o que é uma bruaca. Mas você é uma bruaca antigamente. Hoje não. Hoje o marido vai xingar, mas você é uma burra, você é uma anta, você é uma, né, qualquer coisa aí. É uma bicharada que não acaba mais, porque está nervoso. Aí fala o que não deve, fere a pessoa, machuca a pessoa. O 9º mandamento, querido, ele proíbe algumas coisas. Então veja, em primeiro lugar, o 9º mandamento proíbe difamar o próximo. Escute o que diz aí o texto, diz assim, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Difamar é quebrar o 9º mandamento. O escorpião, por exemplo, ele carrega o veneno na ponta da sua cauda, e a Bíblia diz que o difamador, ele carrega o veneno na ponta da sua língua. Difamar, você sabe o que é isso? É tirar a boa fama, é desacreditar publicamente, é falar mal, é você tirar a reputação, é você falar dos outros injustamente. Você ataca a pessoa e ela não precisa estar perto de você. Essas coisas que acontecem por aí, quando as pessoas começam a comentar sobre a vida dos outros. João Batista, por exemplo, você conhece, a gente fala assim, não, homem extraordinário. A Bíblia diz, Jesus afirma, dizendo que o maior homem nascido de mulher foi João o Batista. E quando João nasce, e ele cresce, e ele começa a pregar o evangelho do reino de Deus, ele era um santo homem do Senhor. E o que foi que disseram de João o Batista? Lá em Mateus 11:18 diz assim, porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Olha o que falaram desse pastor. O cara não bebia vinho, o cara não gostava de gole,
O cara tinha uma comida diferente, ele era talvez vegetariano, gostava de um gafanhoto assado, né? Comidinha, gafanhoto é cheio de proteína, irmão. A gente, né? Um gafanhotinho assado na chapa assim, Kaique, em vez da picanha, ele gostava de um gafanhoto. Alguém falou assim: esse cara, esse pastor, ele tem demônio, ele é doido, ele não gosta de picanha, ele tem demônio. Falaram de João que ele era um demoniado, chamaram esse pastor de demoniado. As escrituras chamam difamar, de ferir com a língua. Lá em Jeremias, no capítulo 18, verso 18, ele diz assim: vinde, firamo-lo com a língua. O que a palavra de Deus está dizendo é que alguém pode ferir uma pessoa sem nunca tocá-la fisicamente. A sua língua, a minha palavra, a sua palavra, ela tem o poder de ferir, de matar a pessoa, ainda que você e eu não a toquemos. Também quebra o 9º mandamento aquele que dá ouvido ao difamador. O que fala mal dos outros, ele carrega o diabo na língua, querido. E aquele que para escutá-lo, aceita carregar o diabo no ouvido. Entre nós, deveríamos ter um outro tipo de prática. Porque quando alguém começa a falar dos outros comigo e com você, nós deveríamos botar um ponto final. E a pergunta deveria ser: você já disse para esta pessoa? Não, então eu não quero saber. Porque você é muito valente, você é muito corajoso para falar dos outros, mas não é corajoso para falar com quem deveria. E a Bíblia diz que se eu tenho e você tem algo contra alguém, a gente vai até essa pessoa, olha nos olhos dessa pessoa e resolve a situação. Vai ficar dentro da sua casa? Ou com os amigos falando dos outros? Quem faz isso tem o diabo na língua, e quem escuta tem o diabo nos ouvidos. Não se engane. Você acha que eu estou exagerando? O Salmo 15, se você quiser consultá-lo enquanto eu prego, ele pergunta o seguinte: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quem, Senhor, estará na tua presença? Quem há de morar no teu santo monte? E o salmista responde no Salmo 15: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. E aí ele entra dizendo assim: o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Sabe o que é isso? Esse tipo de gente vai permanecer na presença de Jesus. Esse tipo de pessoa que não tem o hábito de ficar falando da vida alheia. Esse tipo de gente que vigia a sua língua e que toma cuidado com o que fala. Você e eu não temos a liberdade de transgredir, de pecar contra Deus e o próximo em relação ao 9º mandamento. Sabe por quê? Porque você e eu temos luz, você e eu temos clareza, você e eu temos diante dos nossos olhos a palavra de Cristo. Você e eu podemos e devemos viver de acordo com esses valores, e nós não temos o direito de pisar em falso nessa área, porque conhecemos, sabemos a verdade. O que acontece hoje é que as pessoas se habituaram a falar dos outros, a comentar, a atacar, a ferir e machucar, e elas não se importam mais, não é com a pessoa que elas estão ferindo, elas estão se deixando de importar é com Cristo. Quando a palavra de Deus diz: não dirás falso testemunho. Mas pastor, não é falso testemunho não, eu estou falando a verdade. Então diga para essa pessoa com quem você tem dificuldade, resolva a história. Pare de permitir que o diabo fique na ponta da sua língua, ou que Satanás habite os seus ouvidos quando você escuta e silencia. Em segundo lugar, o falar o que é falso é quebrar o 9º mandamento. Provérbios 12, 22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Queridos, não existe nada mais contrário
a Deus do que a mentira. O Espírito Santo na Bíblia, ele é chamado de o Espírito da verdade. Quando alguém mente, é preciso entender que a mentira nunca vai sozinha. A mentira chama outros pecados consigo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Pedro, que para justificar a sua mentira, ele teve que cometer uma segunda mentira e depois uma terceira mentira. Quando é que isso aconteceu com ele? Quando Jesus foi preso. E aí perguntaram: olha, você é um deles? Não tenho nada com ele. Aí alguém disse depois: olha, você, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar e tal. Não, eu não conheço, não sei quem é. Aí alguém disse: não, uma empregada falou assim: não, eu sei, você estava com eles, eu vi. Não. E ele começou: deixa de besteira, mulher, não conheço esse pessoal não, tal. Negou Jesus 3 vezes. Quando há uma mentira na língua, a Bíblia diz que Satanás já está no coração. Você acha que não é verdade? Atos 5:3 está na sua Bíblia. E o que aconteceu em Atos 5:3? Lá fala sobre isso. Lá diz o seguinte: escute só o que Atos 5:3 fala. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do campo? Veja que quando a mentira está na boca, Pedro está dizendo que Satanás já entrou no coração, e esse pecado provocou a ira de Deus. No caso aqui de Atos 5:3, o pecado de Ananias e Safira, qual foi? Ananias e Safira caíram mortos instantaneamente dentro da igreja, numa reunião como esta, porque eles estavam roubando nos dízimos e nas ofertas de Deus, foram entregar no altar um dízimo mentiroso. E eu fico pensando, se isso acontecesse de novo na igreja, o que nós não teríamos de sepultamento em todo domingo? Eu ia ter que sepultar a gente todo domingo, até o povo ter temor de Deus. Pedro não teve nenhuma dificuldade, mentiu, caiu morto, levou, enterrou. Aí chegou o outro depois e falou assim: olha, cadê? Não, olha, já levaram, morreu aqui, já levou, e você também vai empacotar agora, porque você mentiu para o Espírito Santo. Satanás encheu o seu coração. Quando a mentira está na língua, o diabo já está no coração há muito tempo. Lá em Apocalipse 22:15, a Bíblia diz assim: que ficarão de fora do reino de Deus os feiticeiros, as prostitutas, os homicidas, os idólatras, e ele diz assim: e aqueles que praticam a mentira. Irmãos, quebra o 9º mandamento aquela pessoa que não cuida das suas palavras, que não cuida da sua língua e que não cuida da sua comunicação. Nenhum de nós aqui já passou sem esses problemas. Acho que ninguém mais do que o pastor vive essa realidade de fazer o bem e de ser atacado a vida inteira. Esse mês eu completo 30 anos como pastor titular. 30 anos que eu pastoreio pessoas, 30 anos que eu ajudo pessoas. Tem 30 anos que eu sou apedrejado. Falam mal de mim, mas não tem coragem de falar na minha cara. Pessoas que eu ajudo vão embora da igreja, falam mal de mim. Pessoas que estavam em crise, dificuldade, e que eu ajudei, paguei conta do meu próprio bolso, saem da igreja, falam mal de mim sem nenhuma cerimônia. Eu me lembro que uma vez eu fui pastor de um pessoal, e isso doeu muito em mim, porque eu tenho carne e sangue como você. E eu vou contar essa história. O Lucas conhece essa história. O Lucas é de João Monlevade, conhece essa história. Havia um casal na nossa igreja lá em João Monlevade de adolescentes. E um dia nós estávamos num culto ao ar livre. Eu vi que o rapaz estava encostado num carro e a namorada entre as suas pernas. Eu olhei aquilo
chamei esse rapaz para o gabinete pastoral e falei assim, o nome dele, o Ângelo, Lucas se lembra. Falei assim, o Ângelo, vou dizer uma coisa para você. Se você namora assim, colocando essa menina entre as suas pernas, e não acontecer nada com você, eu vou te mandar para um hospital, vou te mandar para um psicólogo, você deve ter algum problema. Porque ninguém namora assim não, cara. Irmãos, isso tem 30 anos, ninguém namora assim não. Se você não sentir nada, você está doente. Tenha paciência. Você toma juízo na sua vida. Não se namora desse modo. Orientei ele, orientei a menina, foram para lá. Deu 3 meses, eu estou em casa, toca minha campainha, os dois de mão dada. Precisamos conversar com o senhor. Eu falei, pois não. Minha namorada está grávida. Poxa, irmãos, pensa num pastor novo, recém-formado, que era eu. Falei assim, meu Deus, isso causa uma dor na gente, na comunidade. Tá bem, eu vou tentar ajudar. Botei o casal em disciplina dentro da comunidade, mas aí o problema começou, porque a menina tinha uns 6 ou 7 irmãos, não sei quantos irmãos ela tinha, cada caboclo desse tamanho, dessa largura, uns armários, e os caras, quando souberam que a irmã estava grávida, queriam matar o menino. O menino é filho único. Irmãos, eu já fiz cada coisa que hoje eu penso, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Quando os caras falaram que ia matar, você acha que eu esperei eles matar o menino? Eu pulei dentro da casa dos caras, literalmente, fui lá, toquei a campainha, a família estava fervendo, eu caí lá dentro da sala, falei que ninguém vai matar ninguém. Ó, até parece, hein? Ninguém vai matar ninguém. Ô Dani, eu acho que eu precisava de você para me ajudar lá na época. Os caras olharam para mim, cada bitelo de homem, vai matar coisa nenhuma. Vocês vão deixar a sua irmã aí, ó, já viúva antes de casar, e com filho para criar sozinho. E aí, irmãos, eu enfrentei aquela família como um leão para defender uma ovelha. Resumindo a história, desisti de matar o menino, disciplinei o menino, afastei de tudo, fiz o casamento, nasceu a criança, uma menina linda. No dia que ela nasceu, ela era feia para encardir. Eu fui no hospital, a Lu lembra disso, quando eu olhei aquela menina, voltei e falei, bem, mas que menininha feia, nós vamos ter que orar demais por ela. Irmãos, a menina ficou linda depois de alguns anos, linda, linda. Já tem 18 anos que eu não a vejo, desde que saí de João Molevai, ficou linda, mas linda, linda. Pastor, e aí? O que acontece? Acontece que esse cara, depois de algum tempo, traiu a mulher dele. Traiu a mulher dele. E aí a conversa comigo mudou, porque eu era o pastor dele. Quando ele traiu a esposa, eu cheguei e falei para ele assim, eu não tenho mais nada para fazer por você. Já te orientei, já te aconselhei, já te botei em disciplina, e você me faz uma lambança. Eu quase fui morto, porque um monte de homem dentro da casa dessa mulher. Você vai de novo e pisa e chuta a jaca. Irmãos, esse rapaz que eu defendi, que só Deus sabe o que eu passei por causa dele, o dia que eu reuni a igreja e falei que ele não era mais membro da igreja, ele saiu lá no meio do corredor, na frente de todo mundo, me deu uma pancada no peito e me chamou para a briga dentro da igreja. Esse é o ser humano. Quando ele fez isso na frente daquela comunidade, a igreja pensou assim, agora o pastor voa nele, porque eu sou magro, mas eu sou corajoso. Eu olhei bem para ele, calmo, e falei assim, você não vai conseguir o que você quer. Porque o diabo estava nessa situação. Fiquei manso igual um cordeiro. Ele ficou envergonhado, saiu da igreja. E até hoje, se você encontrar com eles, eles falam mal de mim. Não é fácil não, irmão, ser pastor. Você hoje é meu amigo,
Amanhã, se eu tiver que te corrigir e te colocar no lugar, você perde a admiração por mim. Mas o 9º mandamento, ele diz que você e eu não temos o direito de falar mal das pessoas. O nosso dever é, se temos alguma coisa, olhar nos olhos dessa pessoa em particular e acertar. Porque se você fala, você carrega o diabo na língua. Se você escuta, você carrega o diabo no ouvido. É melhor você não ter a companhia de Satanás, irmãos. É melhor você andar com Cristo. Em terceiro e último lugar, também quebra o 9º mandamento, o falso testemunho. Veja o que isso significa. Lá em 1 Timóteo 5,13, Paulo condena uma prática muito usada hoje em nosso meio. Em 1 Timóteo 5,13, ele diz assim: além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, preste atenção, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Paulo está falando daquelas pessoas que quando se assentam em suas casas ou nas casas dos outros, têm por hábito de ficar falando da vida alheia. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe dos difamadores. Lá em Jó, no capítulo 1, no verso 9 ao 11, diz o seguinte, você conhece a história. Satanás havia acabado de percorrer a terra. Ele fez um tour internacional e ele tem que se apresentar diante de Deus. E então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? O que você estava fazendo? Eu estava passeando por aí. Aí Deus fala com ele assim: você viu meu servo Jó? Aí ele diz, então Satanás respondeu: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste? Concebe ele a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos, abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Preste atenção, Satanás, ele é o príncipe dos difamadores. Ele viu um homem íntegro, ele viu um homem de um comportamento irreparável. A Bíblia o chama no 1º capítulo de Jó de íntegro. Quem chama Jó de íntegro não sou eu, não é você, é o próprio Deus. Está lá nas escrituras sagradas, no capítulo 1 de Jó. Deus o chama de íntegro, mas Satanás o chama de um mentiroso. Satanás o chama de um homem interesseiro. Satanás olha para Jó e o difama. E aquele que levanta falso testemunho é como alguém que é como uma marreta. Ele destrói, ele é como uma espada, ele mata, ele corta, ele fere. Aquele que difama, que ataca o outro com as suas palavras, ele é como uma flecha aguda, ele atravessa, ele abate o outro. Mas a palavra de Deus diz que essa pessoa não ficará impune. O difamador, a Bíblia diz e mostra claramente para mim e para você que ele machuca 3 pessoas. Quem difama, fala mal dos outros, machuca 3 pessoas. Primeiro, ele fere a pessoa de quem ele está falando mal. Segundo, ele faz mal àquele que está escutando o que ele está dizendo, porque ele provoca no outro o nascimento de um mau juízo sobre quem ele está falando. E a terceira pessoa, ele prejudica a si mesmo, a sua própria alma, quebrando o 9º mandamento e se colocando debaixo então de uma advertência severa de Deus, de que ele não passará impune dessa situação. Mas como então evitar esse pecado? E eu quero terminar dizendo para você como evitar esse pecado. A maneira como nós podemos evitar este pecado, irmãos, é temendo a Deus. Devemos ser cuidadosos com as nossas palavras. Devemos usar as nossas palavras para a instrução, para o encorajamento, para a consolação. Devemos usar as palavras como veículo de graça. Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 29, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa. E ele diz assim: para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. O que você vai falar está
promovendo o encorajamento? O que você vai falar sobre o outro vai consolar alguém? O que você vai falar sobre o outro vai promover edificação? Vai trazer graça para o ambiente? Se não, não fale dos outros, porque você vai quebrar o 9º mandamento, e ele vai te colocar debaixo de um juízo severo de Deus. Porque Jesus disse, e eu creio na palavra de Deus, ele afirmou e disse isso lá em Mateus, no capítulo 12, conforme eu te falei, no verso de número 37, ele disse que você e eu, todos nós, indistintamente, 12:37, Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Eu quero ser justificado pelas minhas palavras, eu não quero ser condenado por elas. Não, as pessoas precisam encontrar graça naquilo que nós falamos, bondade, generosidade, misericórdia. Nós não podemos ser pessoas que no interior da nossa casa, ainda que a pessoa na nossa presença não esteja, sejamos como os caçadores. E a Bíblia fala que quando você e eu usamos mal a palavra, nós somos como o arqueiro. O arqueiro, ele não precisa estar perto, ele de longe lança a sua seta e ele mata. Não, mas eu estou dentro da minha casa. Você está dentro da sua casa, mas Satanás tem domínio das palavras que você e eu liberamos. E ele pega essa palavra e ele começa a construir uma situação para trazer à existência aquilo que você disse. É por isso que em outro texto que eu não usei, mas lá em Provérbios diz assim: o poder da vida e da morte está nas palavras. Quem a bem a utiliza, do seu fruto comerá. Utilize bem a sua palavra, que seja para a glória de Deus, que a sua palavra seja bem usada para promover a vida, para promover a unidade, a edificação, e não a separação entre as pessoas, e não para afastar as pessoas umas das outras. Quantas vezes usamos as palavras para isso? Para afastar as pessoas, para separar amigos, para separar pessoas, para lançar suspeitas sobre a honra das pessoas. E quando a gente faz isso, a gente quebra o 9º mandamento, a gente entra em juízo. E quem é que vai prevalecer num juízo contra Deus, irmãos? Não queira ter o Senhor como seu adversário. Você não está tendo a pessoa de quem você está falando como seu adversário. O seu adversário será Deus. Por isso a palavra do Senhor diz que você e eu não podemos, não dirás falso contra o teu próximo. Que você e eu nesse ano de 2022 possamos ser homens e mulheres cuidadosos com as nossas palavras, com a nossa língua, com a nossa boca, para que dos nossos lábios possam brotar palavras de vida que vão curar, que vão sarar, que vão promover a unidade, a restauração, e não o espaçamento entre as pessoas. Que Deus possa nos dar sabedoria para viver assim nesse ano, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar. Feche seus olhos. Nós vamos falar com Deus mais uma vez. Talvez haja muitas coisas que você precisa de falar com Deus agora, por causa daquilo que você já disse acerca dos outros, mas que nunca teve coragem de dizer para quem de fato precisava dizer, numa conversa franca, sincera, íntegra e honesta. Aproveite esse tempo para você pedir a Deus perdão por falhas e erros nesta direção. Pai querido, no nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite,
e viemos pedir perdão ao Senhor, porque não existe ninguém nessa congregação, nenhum de nós, que já não tenha falado mal, que já não tenha usado de maneira imprópria a sua língua ou as palavras. E o Senhor sabe quanto mal já fizemos com a nossa língua quando nós administramos de maneira inadequada as nossas palavras. Senhor, perdoa o pecado que tantas vezes saiu dos nossos lábios. Quantas vezes atacamos os nossos irmãos, os amigos, ferimos, fomos como caçadores, lançamos as nossas setas e ficamos assistindo a pessoa sangrar, sofrer por causa de palavras que liberamos, por causa de comunicação infeliz que tivemos. Ao invés de promover a cura, nós semeamos a morte com as nossas palavras. Ao invés de promover a aproximação entre as pessoas, ó Deus, nós geramos no coração dos outros, quando nos ouviram falar de alguém, permitimos que houvesse sobre a vida de quem falamos uma sombra, uma dúvida da sua integridade. Perdoa o nosso pecado, ó Deus. A tua palavra diz em Provérbios que há 7 pecados que o Senhor detesta e um que o Senhor abomina. E lá diz que é aquele que com a sua língua separa os irmãos. Meu Deus, perdoa o nosso pecado. Tem misericórdia de nós, da nossa vida, da nossa casa. E nos ajude para que nesse ano de 2022 e nos anos que virão, o Senhor nos concedendo, possamos ser pessoas que vamos promover a unidade, a vida, a bênção, a reconciliação, que vamos, ó Deus, com a ajuda do Teu Espírito, usar bem a nossa língua e as palavras para promover o bem de todos que estão próximos de nós, ó Deus. Nós oramos pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria para construir pontes, que o Senhor nos dê entendimento, para que com as nossas palavras possamos ser homens e mulheres que promovam a vida, a libertação, a bênção no ambiente onde estamos. Nós oramos pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados e pedindo a Tua ajuda para que possamos viver de maneira construtiva, de maneira que possamos promover a unidade em todo o ambiente que vivermos. Oramos no nome de Jesus. Amém.